Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais essa live. Hoje a gente vai falar sobre relacionamentos e relacionamentos olhando as pessoas como espíritos, não é mesmo? Então sejam muito bem-vindos para quem está chegando aí. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas e vamos iniciar a nossa live de hoje. Mas antes de começar, eu peço que você curta, compartilha, salva, comenta essa live e lá no YouTube não esqueça de curtir, de compartilhar, de te inscrever no canal e ativar o sininho para que você receba todas as nossas indicações quando a gente está entrando com uma live nova, com um vídeo novo, ok? Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Fiz um chazinho aqui para mim. Vocês, o que vocês estão tomando aí? Uma aguinha, um cafezinho. E vamos começar então a falar sobre esse tema tão importante que é relacionamento. Então, para falar sobre relacionamento, a gente tem que entender que nós somos espíritos e é sobre isso que eu falo. Então, quando você é um espírito e reencarna aqui, você tem um propósito de vir dentro de uma determinada família, do núcleo familiar, com um pai, com uma mãe, com um filho, com um marido. E quando você reencarna aqui, não é fácil aqui, porque aqui é tipo uma escola, né? A gente chega na escola da vida, na escola da terra, né? E nessa escola a gente tem muitos sentimentos, muitas sensações. Então, muitas vezes nós chegamos aqui na escola, nós queremos acertar, nós queremos passar de ano, né? Nós queremos fazer as nossas provas e sairmos como vencedores dessas provas, mas aí nos colocam na terra. E aqui, quando a gente chega aqui, a gente tem todos aqueles sentimentos, aquelas sensações, os medos, as angústias, as tristezas, tudo aquilo que vem nos acompanhando há várias vidas, vem conosco de novo. Tudo aquilo que a gente não se trabalhou e evoluiu, vem com a gente de novo. E aí, quando a gente chega aqui, muitas vezes a gente nasce no núcleo familiar que é um pai e uma mãe, mas ali pode ser um pai e uma mãe por laços de amor ou por laços kármicos. Vamos explicar melhor. Ou a gente nasceu ali apenas para resgatar, para ajudar aquela família, ou a gente nasceu ali para resolver alguma coisa de perdão, de relacionamento, desse tipo de coisa. Hoje, vamos exemplificar. Hoje uma pessoa me fez uma pergunta assim, tá, Juliana? Uma pessoa falou para mim que eu tenho que me afastar da minha família. E aí eu disse, por quê? Ah, porque ela disse que a gente não vai resolver nessa vida. Peraí, tem como resolver as coisas nessa vida? Tu já morreu para não precisar não poder resolver? Não, então tu tem como resolver. Enquanto tu estiver aqui, reencarnado, não importa a idade que tu tenha, desde que tu queira fazer essa mudança com as pessoas, tu vai conseguir fazer, tá? Deixa eu tomar só um golinho do chá que engasgou aqui. E aí, o que acontece? Quando tu reencarna aqui e tu tem, vamos dizer que tu não se dá bem com a tua mãe, né? Tu passou a vida inteira e não te dá bem com a tua mãe, não tem jeito, já casou, já saiu de casa e continua não se dando bem com a mãe. O que pode ser isso? Pode ser que vocês nem sempre foram filho e mãe, mas que vocês veem nessa vida talvez como filho e mãe, mas na outra vocês eram marido e mulher, ou você era mãe e ela era filha. Você aí do outro lado, já teve algum filho ou alguém que convive com você que parece a tua mãe te mandando? Eu tenho. Eu tenho a minha filha, uma das minhas filhas, ela parece a mãe da casa para todo mundo. Ela quer saber onde que a gente vai, o que a gente tá fazendo, tudo isso. Mas o que é isso? Ela na outra vida veio como mãe, pelo menos como minha mãe, não da minha filha, da outra, nunca vi pelo menos, mas como minha mãe ela veio. Então, o que as pessoas têm a tendência de repetir os padrões. E quando você não te dá bem com alguém da família, ou tu não consegue dar afeto, amorosidade, dizer eu te amo, provavelmente tu tem alguma coisa para resgatar ali. E seja isso pai, mãe, filho, marido, esposa, você tem alguma coisa para resgatar ali. E aí, como é que você vai trabalhar isso? Com as regressões, isso acalma, isso melhora. E você tem os entendimentos de porquê e para que estar naquele relacionamento que não está dando muito certo. E aí tem uma melhora desse relacionamento. Mas tem outras ferramentas que você pode usar, como o Ho'oponopono, para fazer processo de perdão, que daí fica mais fácil você conseguir te relacionar com as pessoas de uma outra forma. Então, tu quer te relacionar com as pessoas de uma outra forma,
começa a olhar pro teu passado e entenda o que que tu fez, porque às vezes a gente se acha muito vítima. Aquele meu pai nunca me tratou bem, ele me abandonou. Mas será que tu não abandonou ele na vida passada também? Porque é uma troca, entende? Até que alguém resolve perdoar, até que alguém daquele núcleo familiar que vem vindo há várias e várias encarnações consegue perdoar, consegue resolver aquela coisa que não está resolvida ainda. Então, sempre que a gente tem um relacionamento, seja ele qual for, e tem conflito, tem história de vida passada. Não é de aqui. Quando a gente tem uma raiva de uma pessoa, tem medo, quando a gente só briga e bate de frente, porque aqueles padrões comportamentais que a outra pessoa traz e tu traz são de outras vidas. E quando tu vai ver no inconsciente, quando tu vai lá para o passado e traz para o consciente, tu começa a entender o que vem acontecendo. E às vezes a gente se acha muito vítima de uma história. Mas quando a gente vai ver lá no passado, a gente não é vítima. A gente é co-criador de uma realidade para um resgate, para uma solução do quê? De uma nova vida, de uma maneira diferente de ver aquela outra pessoa. Então, você quer resolver os teus problemas, você quer evoluir, tu quer ter relacionamentos melhor, você não precisa desencarnar e voltar em outro corpo físico na próxima vida. Você só tem que entender o que aconteceu no passado para saber o que vai fazer no presente, aceitar aquele relacionamento que tu tá tendo e não fugir dele. Fugir nunca vai resolver. Eu vou me afastar então, eu vou morar em outra cidade, eu vou sair de casa. Não vai resolver. Por quê? Porque tu não veio para isso, tu veio para te relacionar, tu veio para te perdoar, tu veio para te resolver, tu veio para entender a outra pessoa. E às vezes a gente vê muito defeito na outra pessoa, na pessoa com que a gente está se relacionando, mas a gente não enxerga o que aflora na gente também. Então tem que sempre olhar assim, o que está aflorando em mim? Me perguntar assim, né? E aí eu vou dizer uma coisa de novo, que essa semana eu fui assim... Alguém falou assim pra mim, Juliana, mas você tá falando uma coisa e aconteceu uma outra coisa na tua vida. Eu vou falar de novo. Eu sou terapeuta, eu não sou uma pessoa iluminada. Então a gente tá aqui aprendendo. Eu, vocês, todos nós. Eu apenas tenho uma fala, eu apenas tenho uma experiência de consultório e essa experiência eu trago aqui. Porque o que acontece dentro do consultório de psicoterapia reencarnacionista e regressão terapêutica para adultos, para crianças? Ali tem relacionamentos. Relacionamentos do quê? De espíritos que estão encarnados nesse momento, que tem uma casca, que tem um corpo. Mas a gente é tudo espírito e a gente está aqui com um propósito de evolução. E a evolução que a gente vai fazendo, ela está nesse convívio e nesse momento da gente conviver com as outras pessoas. Você nunca vai evoluir se isolando, tu nunca vai evoluindo convivendo só com animais. Esquece, isso não vai acontecer. Então, tu quer evoluir espiritualmente, tu acha que a tua vida tá uma porcaria hoje, tu quer uma vida melhor para a próxima, começa a fazer da tua vida um olhar para ti mesmo do que você precisa melhorar com aquela pessoa que você não tem um relacionamento bom. E começar a te olhar o que ela aflora também em ti, para você te trabalhar dentro de ti, para que daí esse relacionamento mude. Porque o relacionamento com a outra pessoa só vai mudar, e isso eu falo de novo, não importa que seja relacionamento de filho, de marido, de esposa, de sogra, de quem for. Só vai acontecer diferente aquele relacionamento se você olhar o que aflora dentro de ti, o que incomoda dentro de ti daquele relacionamento. Porque aquilo que está incomodando do outro pode ser do outro, mas pode ser uma coisa dentro de ti que não está resolvida, que não está trabalhada. E se vocês vêm juntos de novo, aquele conflito que tinha, quando um chega perto do outro, volta de novo, entende? Tu sente de novo. Eu vou contar uma história minha. Quando eu casei, eu tive mais de um relacionamento, né? E nesse último relacionamento que eu tive, que era com o Mauro, né? Aconteceu que quando eu conheci ele, eu sentia muito medo dele. Na verdade, eu sabia o que eu tinha para passar de resgate, né? De história, de missão, de resgate. Então, eu sentia muito medo dele. Eu tentava fugir dele. Quando tu tenta fugir de uma pessoa, quando tu não quer chegar perto, quando tu tem medo de uma pessoa, escreve aí embaixo, assina embaixo para vocês levar como prova. Tem alguma coisa de passado. Sempre que você tem medo de relacionar, sempre que tu tem medo de te aproximar, sempre que tem alguma história muito forte entre duas pessoas,
É passado, é lá passado, é passado. E tem resgate. E a gente, na verdade, a gente já sabe que tem resgate, né? Por que às vezes a gente tem um relacionamento, por exemplo, de homem e mulher, a gente tem essa pessoa para ter um relacionamento e tu vai justamente naquela pessoa que tu tem medo ou que tu tem uma história, porque ali tem um resgate, tem uma coisa para acontecer. Então, não existe conto de fadas, não existe relacionamento que não seja alguma coisa para se resolver. A maneira com que a gente vai levar esse relacionamento que vai fazer com que a coisa seja mais calma ou que seja uma explosão. Então, a gente precisa olhar o que aflora na gente. E muitas vezes a gente não precisa mudar o outro, mas a gente tem que mudar a maneira com que a gente olha o outro, aceitar o outro da maneira que ele é. E aí, quando a gente aceita isso, a gente começa então a se trabalhar dentro da gente aquilo que necessita e o outro também muda. Então, tu nunca precisa mudar o outro, tu precisa mudar dentro de ti. E essa é a lei. Quando tu muda dentro de ti, tudo muda ao redor. Se tu tiver cordões energéticos com essas pessoas, se forem da tua família, essas pessoas, mais fácil fazer essa mudança. Porque às vezes, por exemplo, quando acontece uma briga, tu briga com uma pessoa, mas você muda essa questão da raiva, do medo, sei lá o que tu tá sentindo, aí quando tu muda isso, tu reforma isso dentro de ti, tu começa a te dar conta como que tu tem que agir de forma diferente, o outro vai vir com a história de novo, só que não acontece mais o conflito. Então, é você que precisa mudar e não a outra pessoa que precisa mudar. E ela é um presente para ti. Todas as pessoas que vêm conviver com a gente e que fazem com que a gente sinta alguma coisa muito forte são presentes para nós. São presentes para nós para quê? Para nossa evolução. Volto a falar, nossa evolução ela não está baseada no que a gente faz no Centro Espírita Espiritualista. Isso é muito fácil. Vai lá e faz tua caridade. Mas a nossa evolução ela está muito mais do que a gente vai reformar, do que a gente vai mudar, do que a gente vai vivenciar aqui. Então, o acertado o que é? Conviver. O acertado o que é melhor para o teu espírito, para a tua evolução? Você conviver com esse espírito conflitante, você resolver com essa pessoa que tu não resolve, com o filho, com o marido, né? E entender que ali tem uma história para acontecer, ali tem uma história para a evolução de toda a família, né? E a gente sempre tem que entender que quando um evolui, seja você que vai evoluir, seja o companheiro, seja a sogra, seja o filho, todos evoluem, porque vai mexer com aquele núcleo familiar. Não tem como ficar a mesma coisa, tu entende? A energia muda, o que está ao redor muda. Então, é como qualquer coisa. Você mudou alguma coisa dentro de casa, muda a casa. Você mudou de trabalho, muda a tua situação, muda a energia, muda a frequência, entende? Não é mais a mesma coisa. E assim também é se reformar, se olhar e a convivência que a gente vai fazendo. Quando a gente muda com as outras pessoas, o mundo muda ao redor da gente. Então, tu não tá gostando do teu mundo, não tá gostando dos relacionamentos que tu tá tendo, você vai ter que te olhar e vai ver o que precisa mudar. E não tem nada melhor do que ir lá pro passado de outras vidas, no inconsciente, através da regressão de vidas passadas, através da psicoterapia, olhar o que aconteceu, reformar o que você precisa reformar dentro de ti e a partir dali ter essa evolução tão grande que vai acontecer dentro de você para que você possa então viver uma vida mais plena, mais feliz. Como eu falo, a gente não precisa desencarnar, né? Às vezes eu faço um trabalho no consultório e falo para as pessoas, olha, quando tu sair daqui, chegou o momento de fazer a tua mudança. Esse é um novo momento, essa é a nova vida que tu pediu. Tu não precisa esperar ter uma nova oportunidade. Ah, não, quando eu vier de novo, quando eu reencarnar de novo, eu venho numa situação e aí eu vou resolver com essa pessoa. Não, aproveita para resolver já. Já, o teu momento de resolver as coisas com as pessoas que você tem conflito é agora, a tua oportunidade é agora. Tu nem sabe se tu vai conseguir um corpo para voltar. Ou vocês acham que é assim? Tem um corpo e uma família para mim voltar. Não funciona assim dessa forma. Então a gente tem que aproveitar o momento que a gente está aqui. Tem gente que às vezes não acredita em reencarnação, diz que a vida é única. Realmente, a vida é única. Essa vida é única. Mas a vida é um contínuo subir e descer do plano espiritual. Só que muitas vezes a gente sobe, chegou meu companheiro de live. Às vezes a gente sobe como vencedores. E às vezes a gente sobe para o plano espiritual não como vencedores. Porque a gente não conseguiu cumprir aquela missão que a gente veio com a gente mesmo.
E aí eu conto uma história sempre nas lives, eu vou contar de novo. Eu gosto muito do filme Nosso Lar, onde que a senhora, né, o Tigrão tá olhando pra vocês aí, ah, a senhora disse assim, que ia vir com a neta dela para ajudar essa neta que era muito rebelde. E daí lembra que eu falo sempre que a parente dizia assim, e ela dizia para a parente dela, que era uma tia, uma irmã, não, vai dar tudo certo, a gente vai chegar lá e vai dar tudo certo. E ela reencarnou primeiro, bem, o Tigrão resolveu tomar conta da live, né? E foi primeiro e a outra disse para a outra, vai dar tudo certo. E ela disse assim, veremos, mas veremos por quê? Porque quando a gente chega aqui, a gente tem a tal da lei do esquecimento e a gente esquece quem a gente realmente é e o que a gente está fazendo aqui. E eu sempre brinco que a regressão terapêutica ela veio para o mundo para que as pessoas pudessem, então, entender o que elas estão fazendo aqui, para elas evoluírem, porque havia essa necessidade. E principalmente nesse momento que nós estamos passando. Então, esse momento que nós estamos passando aqui é a nossa nova terra, um novo momento, é uma nova era. E essa nova era só vai acontecer se a gente se olhar e mudar a maneira com que a gente vê as coisas do mundo e os nossos relacionamentos familiares. Então, a pandemia, nesse momento, foi uma baita de uma oportunidade, porque quem não queria ir para terapia, foi para terapia em grupo na marra, porque teve que sentar ao redor de uma mesa, precisou conviver com seus familiares, precisou ficar dentro de uma casa, precisou conviver com seu esposo ou esposa. E o que mais aconteceu durante a pandemia? Ou houve muitas separações, ou houve pessoas que ficaram juntos, ou fizeram filhos. Por que será? Porque a gente teve que conviver. E os pais começaram a enxergar os filhos e os problemas dos filhos, os problemas que eles realmente tinham, porque na convivência do dia a dia, as pessoas estavam na ilusão do ter, do correr, do viajar, do se movimentar, né, pelo mundo, pelas coisas, suas coisas. E de repente, nós fomos parados no mundo para que a gente pudesse fazer uma grande terapia em grupo. E essa terapia foi na marra. Você não escolheu fazer terapia, mas você foi obrigado a ficar com você mesmo em muitos momentos. E é isso que a gente faz numa terapia. A gente vai para uma terapia para entrar dentro de nós, para ver lá no inconsciente de outras vidas. Daria para acessar vidas passadas sem fazer regressão? Daria. Como é que seria? Seria uma meditação, talvez, uma expansão de consciência. Você consegue acessar suas vidas passadas. Tem pessoas que acessam no Reiki, em outras situações, mas por que o trabalho que a gente faz é tão legal, né, dentro da regressão terapêutica? Porque ele traz personalidade congênita, ou no regressão em criança, como eu costumo falar, múltiplas personalidades, porque não tem só uma personalidade, tu foi vários atores em várias vidas, então tu tem várias personalidades. E essas personalidades, quando tu entende quem tu realmente é, tu entende por que as coisas estão acontecendo dessa forma na tua vida. E por que alguns relacionamentos estão acontecendo dessa forma nessa vida. E sempre que tu tem entendimento, tu sabe para onde tu tem que ir. E o que tu tem que fazer da tua vida. E o que tu tem que fazer com aquelas pessoas que tu tá convivendo. Não tem como você entender o que você tá fazendo aqui e por que as coisas se repetem sempre da mesma forma e não dá certo, se tu não entender teu passado. Quando a gente quer entender política, quando a gente quer entender como é que é o relevo, né, a geografia, quando a gente quer entender muitas coisas, a gente não vai estudar passado. E por que a nossa vida a gente não estuda o nosso passado? Não tem como entender tua vida sem olhar pro teu passado. Não tem como tu negar, eu sou isso aqui, tu não é isso aqui. Tu é isso aqui mais a bagagem do que vem trazendo a várias vidas. Então tu é várias personagens numa única só. Às vezes a gente se vê vivenciando algumas coisas que a gente diz assim, eu já vivi isso. Eu já vi essa pessoa antes e tu nunca viu. Mas são coisas de passado. Então sempre que tu reencontra alguém de passado, talvez isso seja mais difícil a convivência. Principalmente eu tô falando dos relacionamentos homem e mulher. Por que é tão difícil alguns relacionamentos? Porque alguns relacionamentos são resgates, né? E às vezes a gente passa vários relacionamentos e vários resgates. E às vezes a gente vem com um relacionamento que é aquela folga, tipo assim, vai dar tudo certo, começo ao fim. Mas também tem momentos de resgate. Por isso que não existe, existe conto de fadas? Não,
mas existem relacionamentos onde as pessoas vão convivendo e aprendendo uma com as outras por uma evolução. Então, fugir de relacionamentos e eu não vou mesmo me relacionar com ninguém porque não deu certo, porque os homens isso. Gente, não é por aí. Eu vejo muitas mulheres dizendo assim, porque eu sou dona de mim, porque eu não preciso de ninguém. Precisa sim. Precisa pro teu bem próprio, pra tua evolução. Então, relacionamentos são saudáveis, relacionamentos são bons. Família é ótimo, é um ótimo lugar para você evoluir. Tu não vai evoluir no centro espírita. Tu não vai evoluir viajando. Tu não vai evoluir ganhando dinheiro. Vai te ajudar, é bom, bem bom. Mas não é ali que a tua evolução vai acontecer. Então, tua evolução vai acontecer internamente, dentro de ti. E até a evolução só vai acontecer se você não fugir dos relacionamentos conflitantes, dos problemas na tua vida. E tu olhar para eles de uma outra forma. Tem uma outra história que eu gosto muito, que eu li uma vez, que existia um cara que eu acho que ele era até pastor. E ele começou a gritar com a esposa, brigando com alguma coisa. E ela disse, e agora, como é que eu saio dessa? E aí ela viu um armário. E ela pensou assim, eu vou me esconder dentro do armário. E ela se escondeu dentro do armário. Ele continuou gritando até que ele viu que ela tinha sumido. E aí ele começou, então, parou de gritar. Não tinha com quem gritar, né? E aí ela saiu do armário. Quando ela viu que ela saiu do armário, os dois sentaram e começaram a rir, sem parar. Por quê? Porque foi ridículo a cena, ela escondeu dentro do armário, né? E foi engraçado. Mas, e aí ele se deu conta do que ele estava fazendo. Então, às vezes a gente não se dá conta das coisas que a gente está fazendo com questão ao relacionamento, que não é na gritaria, não é assim que se resolve as coisas, né? E que a gente está tudo no mesmo barco aqui, a gente está tudo para evoluir. E relacionamento, principalmente de homem e mulher, precisa o quê? Diálogo, e muitas vezes a gente na correria do dia a dia não tem diálogo, não sabe falar com a voz correta, do jeito correto, né? E também vai muito dos exemplos que a gente teve de outras vidas, do jeito que a gente viu relacionamentos. Então, às vezes, o teu relacionamento aqui, tu tá trazendo coisas que tu vivenciou lá no passado e o teu medo é tão grande que tu reage daquela forma. Essa semana eu me dei conta, porque eu sou uma pessoa assim, ó, receber gentilezas para mim é muito complicado. E quando eu era muito nova, e essa semana, refletindo sobre algumas coisas, eu lembrei de uma situação que eu vivenciei quando eu era muito jovem. Eu acho que eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Que um cara me deu um lugar para mim passar numa fila, onde eu ia me servir numa festa de igreja. E eu não aceitei ir na frente. E daí eu fui chamada a atenção pela senhora que me atendia, a minha dentista. E ela disse, Juliana, aceita. E aquilo me marcou tanto naquele momento, e essa semana eu lembrei de novo. Então, aquilo que você traz dentro de ti, tu vai repetir esses padrões, entende? E hoje, para mim, é muito difícil tanto receber gentilezas quanto tipo, eu sou muito forte, então, pessoas cuidando de mim, isso me assusta. Então, é uma coisa que eu tenho que trabalhar dentro de mim. E você tem as suas coisas que você tem que trabalhar. Mas a gente tem que olhar para essas coisas que não estão legais nos nossos relacionamentos entre pessoas, interpessoais, né? Então, você tem que olhar para esses conflitos que você tem dentro de ti. E não fugir, dizer assim, eu não vou mais ter relacionamento, eu não vou mais me relacionar, prefiro ficar sozinha, tô bem assim. Será? Eu lembro também de uma situação de uma senhora muito idosa dentro de um hospital chegando e as pessoas perguntando. Aquela vez eu tive um problema, tive que fazer uma cirurgia. E eu cheguei no hospital e ela estava sozinha e perguntaram para ela, quem é que está acompanhando a senhora? Ela disse, ninguém, eu só tenho uma cuidadora. E eu pensei na hora, eu digo, meu Deus, ela simplesmente se fechou para os relacionamentos e ela não teve um relacionamento. Então, naquele momento que ela precisava, ela não tinha ninguém para olhar por ela, não tinha ninguém para acompanhar ela. Apenas uma cuidadora que ela pagava. Isso é muito triste. Você não tem ninguém por ti, não tem ninguém com compartilhar, né? Não quer dizer que, tu precisa ter filhos para cuidar de ti. Não é isso que eu tô falando. Mas é muito triste você não te relacionar com as pessoas, você te fechar no teu mundo para não sentir as coisas. Na verdade é isso. Quando a gente se fecha no nosso mundo é para não sentir as coisas, para não enfrentar aquilo que a gente precisa trabalhar, na verdade, porque sentimento nem sempre é só alegria, às vezes dói.
E essas coisas que doem, você precisa te trabalhar. Isso faz parte da tua reforma íntima. Isso faz parte do contratinho que tu fez lá no plano espiritual quando tu desceu. Sim, porque lá no período intervidas é antes de reencarnar, você fez as combinações. Eu vou vir com essa e com essa pessoa para esse relacionamento. Só que a gente combina que vai dar certo. E quando a gente vem aqui por ter essa inconsciência, por não ter consciência do que está fazendo aqui, muitas vezes erra. E por isso que o trabalho que a gente faz é tão importante, o trabalho da regressão terapêutica, porque a gente traz a consciência de que por quê, para quê, como fazer, como melhorar. E é uma coisa interna, a reforma íntima é uma coisa tua, não depende do outro, entende? Ah, mas é meu marido que é assim, assim, assim. Será? E por que tu necessitou atrair para perto de você uma pessoa que te faz sentir assim ou perceber assim? Então tá tudo certo sempre. A gente tá com as pessoas certas, no momento certo, com a família certa, com o pai e a mãe certinho, pobre, rico, branco, negro, amarelo, do jeito que tu veio, alto, baixo, gordinho, pé perfeito, pé não perfeito, faltando algo no corpo, tudo certinho. Certinho para quê? Para que tu possa chegar lá e fazer o que tu tem que fazer, para que você pudesse chegar aqui e fazer e cumprir o que você precisa cumprir contigo mesmo. Afinal, quando tu reencarnou, tu veio sozinho ou sozinha. E quando tu voltar lá pro plano espiritual, ninguém vai junto. A não ser que todo mundo desencarnar junto, né? Mas senão a gente vai sozinho. Mesmo assim é uma ida sozinha. E quando a gente chega lá, é a nossa consciência que nos cobra. Não é Deus, como falam, não é vai ser cobrado, tu vai pro inferno, é a tua própria consciência. Então, fazer as coisas certas, conviver, evoluir aqui, só vai fazer bem para uma pessoa, para você mesmo, para nós mesmos, né? Eu me coloco junto. E essa evolução ela é muito importante para que a gente possa ter vidas melhores. Então, se nesse momento tu tá dizendo assim, meu Deus, minha vida tá uma droga, não dá nada certo. Então, pensa o que você precisa reformar. Vai investigar no teu inconsciente, né? De outras vidas, o que tu precisa mudar e o que não tá dando certo. E começa a te olhar também. Não necessariamente vai fazer regressão, mas começa a te olhar como que eu reajo, como que eu ajo. Olha para essas experiências que nem eu contei, as minhas experiências, olha para as tuas experiências, vê o que tu sente, né? Aquilo que tu sente sempre igual, se é raiva, se é medo, se é ódio. Ou vocês acham que não tem gente que não sente ódio? Tem. Inveja? Veja por que tu sente isso e veja o que você precisa fazer para mudar. Que olha no espelho e veja se a tua fisionomia tá boa ou tu tá com uma cara sempre triste, sempre cansado, sempre mal. Como é que tu tá com a fisionomia no espelho, né? Te olha no espelho e olha nos teus olhos e veja se tu tá feliz contigo mesmo. Porque é você que tem que estar feliz contigo mesmo e com o que tu tá fazendo da tua vida e o que tu tá fazendo com o relacionamento das outras pessoas. As outras pessoas são só os bonecos, os atores da tua vida para te proporcionar aquilo que tu precisa mudar. Então, agradeça. Se tem alguém te incomodando nesse momento, agradeça porque ele é o ator necessário para que haja a tua evolução nessa vida, para que tu tenha uma vida perfeita, porque a vida perfeita é quando a gente se enxerga, quando a gente também se dá a possibilidade de mudança, de evolução para uma vida melhor e para chegar no plano espiritual quando desencarnar como? Vitorioso, sendo aplaudido de pé e não carregado numa maca, né? Mal, levando 1, 2 semanas, 1 mês, 1 ano, vários anos deitado numa maca, recebendo atendimento até que cure suas dores, que normalmente não são físicas, são dores da alma, né? Do espírito. E infelizmente, quando a gente reencarna aqui, a gente ainda tem aquelas dores, por quê? Porque a gente ainda não consegue amar de verdade, porque a gente ainda não consegue perdoar as pessoas, porque a gente ainda não consegue ser seres humanos verdadeiros aqui, né? Não falsos, verdadeiros. Seres humanos verdadeiros, de bons sentimentos, um para com os outros, né? Se importar com o outro. Ainda a gente está aqui dando muito valor à casca, muito valor ao ter, muito valor ao poder e muito pouco valor ao que realmente tem valor, que é o ser humano, o que a gente realmente é aqui nessa encarnação. É isso que tem valor lá em cima.
mais nada. Então, gente, eu espero que essa live possa ter ajudado vocês, que tenha trazido alguma consciência, alguma experiência aí que eu contei, que possa abrir um pouquinho teus olhos, o teu entendimento. Então, se você tem alguma pessoa aí do teu lado que você não está conseguindo conviver, começa a olhar primeiro para ti, começa a fazer essa tua reforma íntima, começa a olhar o que você precisa fazer de mudança, que com certeza essa pessoa que está do teu lado vai mudar também, só com a tua própria mudança. E ele vai dizer, o que aconteceu contigo? E não aconteceu muita coisa, aconteceu é que tu deu a tua grande chance, tua grande possibilidade de olhar, te deu um grande presente para ti mesmo, né? Através da regressão terapêutica, para você poder evoluir nessa vida e ser feliz. Porque a felicidade é quando a gente está em paz com a gente, que a gente entende as coisas, entende o processo. As pessoas têm paz quando elas entendem o processo que elas estão vivendo, né? E não se questionam mais. Aí a gente tem a paz. Então, gente, um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.